nós vamos começar aqui um bate-papo e obrigado pela oportunidade que você e a Fueltech FT Education está dando para a Speedtech. Eu e o Fabiano, a gente idealizou, junto com o Castelli, um primo nosso, essa parte aí de entregar um curso completo, né, do zero à pista na construção de um carro. E o Fabiano, que você já conhece há muitos anos vocês, né, um parceiro de vocês são parceiro dele também. Vamos fazer um bate-papo aqui para os alunos aqui da Speedtech para a gente começar a explicar um pouquinho mais a fundo sobre a FT550, controle de tração ativo, booster controller, que é o que vai ser utilizado no carro. Vamos lá. Vamos lá, então? Perfeito. Então, bom, eu queria agradecer a oportunidade de vocês estar nos convidando, né? Tanto representando o FT Education como a Fueltech. Eu vejo assim que esse treinamento que vocês desenvolveram é uma oportunidade incrível para quem quer entender um pouquinho mais desse meio apaixonante que é o motorsport, né? Principalmente voltado à parte de circuito, que eu vejo que é uma das categorias onde é mais fechado e mais acirrada a informação, né? É mais difícil de ter informação. Então, parabéns para vocês pela iniciativa e a gente pode tentar ajudar e tomara que eu tenha todas as respostas para atender vocês. E se não tiver, com certeza a gente vai correr atrás para poder atender o objetivo aí da escola, da Speedtech, da melhor forma possível. Obrigado. Então, obrigado pela oportunidade. Obrigado também, vamos lá. Então, Christian, aqui a gente está montando um AP, né, um 2.0, uma turbina roletada, né? A nossa ideia é assim, de potência máxima, uma faixa nos 400 a 450 no máximo de potência. Não direto, né? Vai ter o controle por booster, né? Booster eletrônico. Então, a gente quer entrar um pouco nisso também com você. A gente vai usar aquela válvula original da Audi, N75. N75. De 3 vias, né? De 3 vias lá. Isso. Não com CO, né? Diferente da arrancada, a gente vai usar a própria pressão da pressurização. E o que a gente estava pensando assim, Claro. Quando o Thiago andava com turbo, ele tinha o booster por estágio de botão. Ele que selecionava o booster, né? Tinha uma pressão inicial, já que é da mola da válvula, né? E você tinha 2 estágios, né? 2 estágios. E os estágios, eles ligavam automaticamente por tempo. A gente não vai ter dificuldade de estar utilizando isso na 550, né? Você acha que funciona da mesma maneira que usava no booster? Não. Separado? Bom, hoje, vamos assim, entendendo um pouquinho melhor o projeto de vocês, primeiro assim, para quem lida muito com arrancada, acha que essa potência é baixa, 400 cavalos é bastante potência para um carro de circuito. Sim. E principalmente quando ele é tração dianteira, né? Então, às vezes, quando a gente, como tem outro tipo de pneu, e mesmo que tenha um pneu largo, o composto é diferente, a própria geometria do carro ou a inclinação do carro não permite uma tração tão eficaz numa saída de curva. Então, eu não posso ter essa potência disponível a todo momento, porque vai gerar uma perda de tração, né? Mas eu até viria um pouquinho antes, sabe? Porque para o pessoal que está no time de vocês entender que antes de pensar em obter a potência, a gente tem que ter potência com qualidade. E uma das melhores maneiras de ter potência com qualidade é buscando o fator segurança. E o que seria ter o fator segurança? Primeiro, que o turbo que foi escolhido, ele está bem dimensionado para aquele alvo de potência, que com certeza você deve ter feito isso. E injetores, bomba de combustível, também tem que ter a capacidade de atender a demanda desse motor. Sim. Né? Principalmente porque nós estamos falando de um projeto que não é um carro que vai ter pouco tempo, por mais que a potência não seja tão alta, o tempo de exposição a essa potência é alta. Sim. E aí vai variar entre 250 a 450 cavalos. Exatamente. E esse processo de exposição é importante que a gente tenha lá um valor de lambda muito bem ajustado, que isso não depende só do mapa, mas também depende do teu sistema de alimentação de combustível. O ideal é ter um
bom catch tank, você já deve estar falando sobre isso no treinamento, é importante ter a tubulação correta, é importante ter um bom regulador de pressão de combustível, é importante ter injetores que formem o spray da maneira correta, é importante que tenha um injetor com a vazão, que tenha um gap de segurança, né? Então, que vocês tenham um sistema de malha fechada que permita que alguma coisa dê errado e não estrague o motor, né? Ou seja, caiu a pressão de combustível, deu uma cavitada de ar e ainda ele não gerou problema nenhum, porque vai gerar um alerta de queda de pressão de combustível, que é outra coisa importante que o equipamento produz e proporciona, que são os alertas em relação a alguns problemas que aconteceram. Então, eu acho que eu sempre digo para os alunos que uma coisa importante, assim, o equipamento tem muito recurso, tá? E a gente usar esse recurso de maneira inteligente vai fazer com que eu evite de trabalhar no box para corrigir uma manutenção, tendo que fazer uma manutenção corretiva. O alerta ou um superdimensionamento, não digo nem superdimensionamento, mas um correto dimensionamento das coisas vai me trazer lá um coeficiente de segurança que vai evitar que eu entre numa zona complicada do da aplicação do projeto. Certo. A gente está usando injetor com sobra, injetor bom, né? A gente está usando 3 bombas nesse projeto, né? Tem um surge-tanque muito bem feito, né? Essa parte está bem legal e a gente também vai ter os PS10 na linha de combustível, na linha de óleo, né? Contrapressão. Contrapressão também, porque a gente não pode esquecer que a gente tá... Ótimo. A gente calculou tudo, mas você sabe como é que é a preparação, né? A gente vai para um dinamonte, a gente vai testar, pode ser que a turbina fique muito agressiva, a gente tem que mexer. Claro. Então a gente está instrumentando tudo o carro de uma maneira para colher todos esses dados, né? E isso é uma coisa muito importante, Fabiano, porque assim, hoje, de novo, a gente tem que ir raso nos recursos e fundo nos dados. E dados, eu vejo assim, que 80% dos dados hoje são oferecidos pelo um sistema de aquisição de dados, que é o Datalogger, e os outros 20% é fornecido por outras questões. Por exemplo, eu vou medir a temperatura do pneu para acertar até o próprio alinhamento do carro, eu vou medir... vou filmar o carro para ver questões de pilotagem, ver como é que está a aproximação. Eu posso medir outras questões, né? E tem muita coisa que eu posso medir com o sistema de aquisição de dados. Então, dados é uma coisa indispensável num projeto como o de vocês. Então, isso é outra questão muito importante, que o equipamento oferece muito recurso relacionado a dados. E esses recursos relacionados a dados vão te trazer aí um benefício na hora do acerto. Falando ainda da questão da pressão de turbo, essa é outra questão muito importante, porque se eu tenho... a pressão de turbo é diretamente proporcional à potência. Então, a maneira mais básica de se controlar a potência, digamos assim, é o pé no acelerador. Essa é a básica, né? Essa depende lá do Thiago. Isso. A segunda questão é que se eu tenho um spool da turbina me atuando numa saída de curva e ela está muito agressiva, eu tenho um outro parâmetro, que é o acerto que o Fabiano vai fazer para tornar o carro menos agressivo naquele momento crítico. Aí pode ser, aí eu vou atuar com ponto e com pressão. Porque existem 2 formas de controlar a potência hoje, na minha opinião. Uma é deixar o motor tensionado, ou seja, eu calço ele na pressão e seguro ele um pouquinho no ponto. É uma maneira muito eficaz, porque se eu ganhar mais tração na saída de curva, e aí entra o controle de tração ativo, que ele faz isso de maneira muito eficaz. O controle de tração ativo vai trabalhar no ponto e a eletrônica, o boost controle vai trabalhar na pressão. O que acontece assim, existem várias maneiras de fazer um controle de potência, né? Como eu comentei, a primeira seria através do pé, com o piloto, né? Mas, de qualquer forma, se o carro for muito agressivo, tu vai ter que tirar demais do carro. E, às vezes, é importante que o carro tá, entre aspas, calçado, né? Para poder ter uma saída ou uma distribuição de potência uniforme.
E para isso, o spool da turbina, ou a curva de entrega de pressão da turbina, ela tem que ser o mais linear possível. Por isso que antigamente a gente usava muito uma caixa quente com uma R maior, justamente porque ela se tornava mais progressiva. A entrega da pressão ela é mais linear em relação ao RPM do motor. Então, isso a gente consegue fazer algumas coisas com o Boost Controller. Só que é muito importante de entender que o recurso ele está disponível, mas ele não é uma caixinha de milagre. Por exemplo, vou dar um exemplo de um recurso que o pessoal costuma achar que vai resolver problema, o anti-lag. O pessoal acha que com anti-lag eu posso botar a turbina do tamanho gigante que não existe como resolver um problema de erro de projeto. Então, se o turbo tem um spool muito íngreme ou tem um spool muito lento, eu não vou conseguir resolver com a eletrônica. Ela minimiza, ela suaviza, ela te dá recursos para melhorar essa ação, né, de entrega de torque do motor, o que vai gerar lá uma maior ou menor tração. Então, eu tenho que entender que num carro com essas características, um carro de track day, eu tenho que entregar essa potência de maneira mais linear possível. E uma das formas de se fazer isso é calçar um pouquinho na pressão e segurar um pouquinho no ponto. A gente pode fazer isso no mapa ou pode fazer isso através do controle de tração ativo. Então, aí vai da expertise de cada tuner fazer isso. Eu vou dar um exemplo para vocês em relação a essa questão. O momento mais crítico é uma coisa que normalmente não é muito comum no track day, que é o dia de chuva. Né? O dia de chuva é o lugar... Ocorre track day em dia de chuva, mas a galera não abusa, daí brinca menos, não é tão agressivo. Numa corrida, tu não tem essa opção, né? Numa corrida de circuito, tu não tem essa opção, tu tem que andar rápido, né? E aí, às vezes, é um momento de oportunidade. Né? Até uma frase interessante da Ayrton Senna, que num dia normal de sol, passar um carro por volta é um grande feito. Num dia de chuva, tu passa 15 carros numa volta. Por quê? Porque as pessoas estão muito mais receosas, estão muito mais protegidas. E aí, se tu tens uma eletrônica que te auxilia e que te dá uma certa garantia de entrega de tração, que é um dos principais artifícios de estabilidade para um veículo de competição, quando se fala em circuito, facilita bastante. Então, assim, existem muitos recursos dentro da eletrônica e eu acho que a grande expertise é saber utilizar ele com a maior inteligência possível. Só que daí, uma das coisas que as pessoas acreditam, Thiago e Fabiano, é que além da injeção ser uma caixinha de milagre, ela tem as respostas todas automáticas, né? Tipo assim, ela tipo assim, tem um botão que tu aperta, assim, faz tudo automático, já sai. Nada dispensa o feeling e o conhecimento de um bom tuner ou de um bom preparador, que é quem está por trás da programação, onde tu vai usar o recurso. Está aí para todos, mas nem todos estão para o recurso. E aí usar e ter o feeling de aplicar isso na hora certa, no momento certo, naquela determinada condição. Aí a gente volta para a questão dos dados. Eu preciso olhar, perdeu tração na saída de curva. Por quê? Olha, perdeu tração porque a entrega de potência foi muito exagerada. Não, perdeu tração porque eu não tinha a superfície de contato do pneu com o solo. A suspensão não está copiando bem. Então não adianta eu ir lá capar a potência, o carro vai ficar mais lento. Então esse tipo de, digamos, conhecimento que eu acho que torna aí a junção da eletrônica, da suspensão e do chassi do carro como um todo, gerando um melhor resultado. Então a gente tem que ter uma visão geral e para isso a gente precisa de dados, né? E aqui, quando eu tinha esse outro carro turbo que andava em circuito, a gente conseguiu melhorar muito a questão de tração e não tinha, era uma FT400 que o Booster Controller que controlava as 3 pressões que eu usava. Então era uma da mola e eu tinha mais 2, e no volante eu tinha 2 botões. No vermelho eu conseguia subir 2 pressões e o preto eu anulava, voltava para a pressão da mola. E a gente fazia por tempo. Então, por exemplo, eu trabalhava com 0,9, 1,3 e 1,8 de pressão. Só que funcionava só por 3, 4 segundos, só para fazer o carro caminhar e depois a pressão estabilizava e voltava para 0,9, que era o da mola da válvula. Porque também não adianta você ficar com
tudo isso de pressão, ou se o carro já chegou naquela rotação ou naquela de quinta, vai no final de reta, né? Só para você Claro. conseguir chegar mais rápido, né? Caminhar. E aí, falando um pouquinho de suspensão, quando a gente conseguiu desenvolver no outro carro, que é um carro com tração dianteira, a gente usa pneu Pirelli importado, é um Uhum. DM que a gente usa, e eu Sim, uso na dianteira um 250 de largura, né? E na traseira um 200, eu uso mais largo na frente. É o sim. conjunto do Fórmula 3, só que invertido, né? Uhum. E a gente conseguiu desenvolver na suspensão dianteira, a gente usa duas molas, né? Usa uma mola helper em cima, com uma Sim. principal, que é justamente para a roda não ficar no ar, né? Uhum. E para você ter uma ideia, a gente deixou de usar, melhorou, a gente tirando a barra estabilizadora dianteira, que é para a roda exatamente ficar no chão inteira, né? Sim. Para ajudar na É, tração. uma coisa interessante sobre esse assunto, apesar da nossa característica assim de muitos recursos voltados para arrancada, e a gente tem muito recurso voltado para qualquer uma das categorias motorsport, e isso é importante o pessoal entender. O holofote está muito apontado para essa categoria que é muito conhecida no Brasil utilizando o nosso produto, mas a gente tem aí um trabalho muito interessante feito com diversas equipes. Eu, particularmente, tenho alguma experiência com isso, porque eu tenho, como eu comentei antes, né, eu tenho um carro de track day, eu tenho um Gol de track day, que antes desse Gol era uma BMW. Era o meu carro de rua, né, que eu fui modificando ele, é um carro que eu tenho há bastante tempo, é uma E36, que é um carro que eu considero um carro muito bom em termos de chassi e suspensão, que eu modifiquei ela com, ela tem uma suspensão Megan Race americana com 32 cliques, tem freio de 330 milímetros, e uma das coisas que eu notei, né, eu também andava de FT400 nesse carro, o que eu fiz? Como é um motor 3 litros e eu uso um turbo que tem 61 milímetros de compressor e 64 de eixo numa R de carcaça .84. Isso faz com que eu tenha um spool de turbina bem linear, o carro é bem linear, mas mesmo assim em alguns contornos de algumas curvas, em alguns autódromos, por exemplo, em Santa Cruz do Sul, tem uma curva em específico que a turbina espolava no momento onde era indesejável e gerava uma certa insegurança, uma certa possibilidade de perda de tração. E por mais que seja um carro com muito controle e com muita possibilidade de manuseio e controle, ainda não era uma coisa confortável, principalmente porque eu não sou piloto profissional. Eu sou um piloto extremamente amador e estou ali por diversão e não para nem gerar danos no meu brinquedo, muito menos gerar danos para outras pessoas que estão se divertindo também, né? Então a gente tem que ter esse tipo de consciência. E uma das coisas que eu fiz é o seguinte, eu usava uma pressão muito baixa na mola, 0,4 de pressão. Então, nunca passava de 0,4 de pressão antes da válvula N75 trabalhar. E a minha válvula N75 só era ativada a partir de um determinado RPM. É quase que um overboost invertido. Um carro original dá um overboost para dar aquela pressão e te dar a sensação de torque. O meu carro fazia o contrário, ele não te espulava a turbina ou te deixava ela um pouco mais lenta e só limitava em 0,4 de pressão até uma determinada condição. Acima de 4.500, 5.000 RPM, ele tornava ela com mais eficácia, né, porque ele calçava a pressão na cabeça da válvula e fazia com que eu tivesse uma entrega de tração maior. Justamente porque eu tinha uma suspensão, por mais que eu tenha uma suspensão com 30 cliques, e a gente acha que é extremamente profissional, ela não é uma suspensão de corrida, ela não tinha a mola help, e eu não conseguia ter superfície de contato com a melhor aderência ao solo. Só que isso a gente foi aprendendo, né? Foi conhecendo, vendo. Então, uma das coisas eu acho que, para quem está assistindo o treinamento de vocês aí, um dos grandes segredos nessa modalidade de motorsport é customizar o carro de acordo com o estilo de pilotagem de quem está guiando o carro. E isso é uma das vantagens fenomenais de uma injeção programável, é tu conseguir enxergar o que está acontecendo e entregar só o que realmente precisa para o cliente, então, ou para o piloto. Então, e aí vem a expertise de quem está por trás da programação. Isso aí. Christian, a gente tem uma outra dúvida aqui.
que o Fabiano já até comentou com você há um tempo atrás, porque assim, é um carro com tração dianteira, Sim. Mesmo por mais que a gente tenha um bom pneu e uma boa suspensão, nós vamos ter agora todo esse recurso da 550. Tem uma coisa que a gente precisa nesses carros, que é o quê? Muitas vezes as rodas traseiras, dependendo da curva, ela fica no ar. E Que é desejável, inclusive, né? O pessoal não entende isso, isso é bom, não é ruim. Para carro com É o tração link, né? dianteira, né? É o link. Isso, é A o gente link. usa pouco o link, mas porque é um carro com muito chão, apesar de Claro. ser uma tração dianteira, mas a gente precisa principalmente nas entradas de curva, né? Para te auxiliar um pouco, você virar menos o volante, né? Perfeito. E a grande dúvida é assim, usando o link, a roda o controle de tração vai estar medindo as velocidades das 4 rodas. Exatamente. A roda dianteira, mesmo ela ficando no ar, o controle não entra? Não, o que acontece é o seguinte, tá? Quando tu tens uma roda que ela diminuiu a velocidade, ele assume sempre que está maior naquele eixo. Essa é a lógica que trabalha o controle de tração ativo. E até assim, para complementar uma questão, talvez seja importante para o pessoal que está assistindo o treinamento de vocês, além da possibilidade da entrega de pressão por RPM, talvez a coisa mais inteligente seria a entrega de pressão por velocidade, que está disponível na PowerFT. E aí entra de novo exatamente isso, porque ele vai pegar a velocidade do eixo que vocês pré-determinaram como referência. Né? Então, assim, se é uma tração dianteira, a nossa referência é o eixo de arraste. E ele vai pegar a maior velocidade que está encostando no solo, porque a que está linkada, a velocidade está tendendo a diminuir. E aí o que a eletrônica entende? Se está tentando diminuir, eu vou assumir a que está com a velocidade mais alta. Só que uma coisa bem importante, tá, Thiago e Fabiano, é que uma das coisas que traz um bom resultado sobre um controle de tração é a resolução que a gente tem sobre o sistema que está adquirindo essa informação. E uma das coisas muito importantes está relacionada ao número de dentes, ou seja, é desejável que seja mais do que 40. No caso de vocês, acima de 20 estaria excelente, tá? Porque tem casos que a pessoa coloca lá 8 dentes, tem pessoas que pegam lá o parafuso da roda, e ela 4 parafusos da roda, e pega o parafuso mais alto e pega lá... Isso acaba dificultando porque a minha resolução acaba sendo muito baixa, tá? Não é que não funcione, funciona, mas eu posso ter uma perda ou uma entrega de informação que não é tão boa como se fosse um maior número de dentes. Outra questão, por que se tem 4 sensores, tá? Eu poderia ter um eixo e outro no outro, né? Justamente por causa da questão do link, esse é uma das questões. Na Christian, na dianteira, eu não tenho o link. Vai estar sempre as duas rodas no solo. Mas eu tenho uma questão, se quebrar um sensor, né, eu tenho outro que vai substituir. E aí o que acontece? Quando o carro encostar no box e tu baixar os dados, tu vai olhar que um sensor de velocidade sumiu, mas o carro não parou. Entendeu? E não vai travar, não vai ficar com controle, não vai ficar acendendo o controle de tração ativo. E uma das coisas que vocês podem fazer, inclusive, é que se a FT550, ela provavelmente vocês vão utilizar ela como dash, né? Como dashboard. Vocês podem criar um LED virtual na cor azul, na cor vermelha, na cor que vocês quiserem, e aí dizer que o controle ativo está funcionando. Então ele vai conseguir enxergar e vocês ficam olhando em tempo real, vocês estão guiando, está distracionando, o ativo está... Quando o ativo está atacando demais, talvez ele esteja sendo muito incisivo. Não está fazendo um trabalho muito agressivo, digamos assim. Daqui a pouco eu tô... E aí, uma coisa que é interessante, se tu quiser, tu pode ter lá uma comunicação na direção ou no próprio painel e tu ter uma chave seletora com 3, 4, 5 níveis de controle, onde ele vai ser mais ou menos ativo. Tu tem até 6 estágios de controle de tração que tu pode escolher o que tu quer que faça. Eu vou trazer um exemplo bem interessante, eu acho que é legal esse cenário. Uma das competições mais renomadas no Rio Grande do Sul chama-se 12 Horas de Tarumã. E ela aconteceu até 2018, ela aconteceu onde participavam carros de endurance, né? Carros de extrema performance, né? Na verdade, tinham vários níveis e várias categorias.
E o que aconteceu é que nesse ano a gente firmou a parceria com uma grande equipe que vocês devem conhecer, que é a Tubarão, né? MC Tubarão. Quando a gente firmou essa parceria, um dos principais objetivos que eles tinham era justamente testar o controle de tração ativo, porque eles já tinham escutado de outras pessoas que funcionava muito bem no circuito. E eles, na verdade, sim, eles foram num treino, olharam um carro de um concorrente andando na chuva e ficaram impressionados, né? E aí o que aconteceu? A gente acabou firmando essa parceria. Eles são próximos, eles são aqui do Rio Grande do Sul. Sabe, a sede da Feltec é no Rio Grande do Sul, é em Porto Alegre, e eles estão numa cidade aqui próxima que é Campo Bom. E a gente sempre teve uma admiração muito grande, mas eles usavam equipamentos da concorrência, que eu acho que é normal, né? E aí o que acontece? Quando eles testaram a primeira vez, isso numa corrida de 12 horas, o que mais surpreendeu? Primeiro, a economia de combustível, e segundo, a economia de pneu. Tu sabe quanto custa pneu porque tu adquire os pneus, né? Então, para eu te ter uma ideia, um pneu que durava com a configuração anterior, né, sem controle de tração ativo, ele durava em torno de 2 horas e meia, ele passou a durar 3 horas e meia. E o abastecimento ficou muito próximo disso. Isso fez com que o recorde de número de voltas nesse evento foi exatamente por esse carro que utilizou o controle de tração ativo e teve o menor consumo de pneu e de combustível da história desse carro. Então, isso mostra o quanto esse controle de potência usado de maneira inteligente. E aí vem uma coisa mais engraçada ainda. Sabe qual o padrão que eles utilizaram? O que quando tu gera o padrão lá na injeção, ele veio aquilo meio que pronto e não refinaram muito. Eles só tinham uma possibilidade lá de um controle mais agressivo para chuva e aquele controle não tão refinado. Funciona muito bem. Então, hoje a gente consegue colocar 6 níveis de controle, por exemplo, num botão no volante. Exatamente. E aí tu consegue identificar, porque daí vem muito do feeling, né, Thiago? Por exemplo, eu sou um piloto que, como eu falei, eu sou completamente entusiasta e amador, eu não tenho uma expertise de um piloto profissional. Eu conheço vários pilotos profissionais que os caras têm, assim, eu brinco, eles têm um acelerômetro, né, dentro deles, porque eles conseguem enxergar tudo e ver tudo, e dizem onde é que o carro perdeu, onde é que o carro ganhou. Isso eu acho que é uma habilidade fantástica, tem pilotos que conseguem gerar esse feedback. É melhor que um datalogger, eu brinco, né? E aí o que acontece? Quando tu pega um cara com muito feeling, tu consegue pegar e treinar num dia de chuva e enxergar o teu carro como é a melhor condição para chuva, colher a melhor condição para o seco. Por exemplo, a temperatura de pista hoje está 40 graus. É muito diferente de uma condição de pista com 30 graus, ou com 20, ou com 10. Com certeza. Né? A temperatura do asfalto vai incidir diretamente na temperatura do pneu, né? E o número de voltas onde ele chega no auge dele. Até mesmo o composto do pneu que a gente vai utilizar. Isso é um processo de evolução que a eletrônica acompanha, onde a gente consegue estabelecer níveis para determinadas condições, inclusive correlacionar isso com temperatura de pista, com grip e assim por diante. É isso aí. Quer perguntar mais alguma coisa, Fabiano? A gente falou bastante sobre controle, né? A malha fechada, que eu acho que o Christian falou, fantástico, né? Até para a economia de combustível. Uma coisa que você falou, até deu aquele exemplo do Senna, a ideia, esse carro é de track day, mas a ideia é também participar de endurance com ele, de corridas. Que legal. A gente está tendo bastante corrida, chamam de força livre, né? Sim, sim. Então a gente quer participar de corrida com esse carro, entendeu? Que bacana, que bacana. Então, um projeto que... E o mais bacana é que ele começa numa sala de aula, né? E isso é fantástico, né? As pessoas terem acesso a um carro que vai ter esse nível de compromisso, né? Porque se ele vai para um evento de uma endurance ou de outra prova oficial e enxergar, né, a construção e todo o trabalho nesse carro. Uma coisa que eu gostaria de comentar com o pessoal, essa função, tá? Eu vou entregar não é um segredo, tá? Mas é uma coisa que a gente não... São poucos os carros que têm esse acesso. Esse carro vai ter borboleta motorizada? Não. Carro. Se tu tens vontade por exemplo, esse carro que eu expliquei para vocês, ele usa um câmbio sequencial, né? Esse protótipo, ele é um motor Duratec 2.0 turbo com um câmbio sequencial. E ele usa um câmbio X-Track e ele usa uma central de controle de câmbio que permite o câmbio com borboletas. E aí o que acontece? Existe uma coisa chamada blip, que a gente conhece como ponta-taco, né? Que é
pisa no freio, dá aquela aceleradinha, né? Que quem já assistiu os vídeos do Senna lá testando o NSX vai ver ele com o sapatinho, o mocassim dele acelerando lá. Várias vezes tem outros vídeos que a gente vê, para quem gosta disso, e é uma habilidade que tem que sincronizar e tem que... Para quem é piloto profissional, isso é automático, para outras pessoas é mais difícil. Então, existe uma função que quem tiver interesse da turma aí pode usar no seu carro com Fueltech, que é uma junção de 2 relés e a gente cria uma função pelo botão do ar-condicionado e é uma função blip, ele acelera automaticamente. Então, se tu pisar no freio e pisar na embreagem, o carro vai dar uma acelerada e você escolhe quanto ele quer acelerar. Então, esse blip fica automático, tá? Inclusive, um dos meus colegas que trabalha na equipe comigo na Fueltech Education, ele tem um Honda de rua que ele tem essa função ativa. Então, toda vez que ele pisa na embreagem, pisa no freio, o carro dá uma acelerada. E é bem legal de a gente escutar. E na pista isso é fantástico. Só que, lógico, isso não é uma função pronta, é uma adaptação. A gente na verdade, algumas das funções a gente testa realmente assim. Mas como eu sei que é um grupo selecionado, na turma de vocês eu vou abrir essa possibilidade. E aí eu vou comunicar o suporte técnico para quem procurar essa necessidade, inclusive vocês, se quiserem aprimorar o projeto de vocês e quiserem colocar um ponta-taco. E eu vou fazer isso, inclusive, no nosso Gol de Track Day, que a gente vai instalar a borboleta motorizada em seguida, a gente vai instalar isso também. Isso provavelmente vai gerar uma função futura que vai ter especificamente lá um blip. E isso já funciona, a função blip já existe, certo? A função blip existe, mas quando utiliza esse câmbio e essa conjunção de equipamentos, né? E já existe a função, ela já é construída para essa aplicação. Nesse caso, é uma adaptação, né? Porque vai ter que usar um sensor no pedal de embreagem, um sensor no pedal de freio. Quando se percebe que os dois estão sendo acionados, ele automaticamente gera uma aceleração. Legal, bem legal, obrigado. Obrigado pela informação, o pessoal vai gostar. Eu acho que essa é uma das coisas legais de vocês terem esse contato com a fábrica, e eu acho assim, nada mais justo do que uma proposta como a de vocês, né, de educar as pessoas e levar informação até as pessoas num meio que eu fui criado numa condição onde que o circuito era muito fechado, né, e eu sou do tempo que os caras botavam o paninho em cima do carburador. Então, perceber que as pessoas estão querendo dividir informação, que é uma proposta da FT Education desde o início, eu acho que nada mais justo da gente compartilhar algumas coisas legais. E até vamos fazer o seguinte, daqui a pouco, se vocês quiserem elencar 10 perguntas interessantes, a gente pode gravar um segundo vídeo com as perguntas da turma de vocês, que vocês estão lá, e responder essas perguntas aí de um jeito bem descontraído, como a gente está fazendo agora, e a gente pode dedicar um tempinho aí para esse time aí tão seleto aí, que são os alunos de vocês, fazendo esse curso tão bacana. Legal, Cristian. Eu acho que essas são as maiores dúvidas que a gente tinha aqui com relação ao projeto, né? Que o link da traseira, que a gente sempre debateu sobre isso. Aí agora tem essa novidade do ponta-taco eletrônico, né? Vamos dizer assim, que é interessante. E uma coisa que a gente não vai conseguir fazer agora, Cristian, mas mais para frente eu vou querer fazer, principalmente porque como nós temos a parceria aqui com a Bilstein, né? E o Ingo, ele é alemão mesmo, engenheiro, ele está aqui no Brasil. Já ouvi falar muito bem dele, por sinal, assim, eu falei pro Fabiano que o feedback foi fantástico, assim, um cara com baita conhecimento e que legal, que bacana, parabéns. E na parte de circuito, eu e o Fabiano, a gente acaba ajudando bastante ele a desenvolver, principalmente esses carros com tração dianteira, né, para pôr a tração no chão. O Fabiano já está testando algumas coisas em alguns carros que ele já vai estar montando para arrancada. Claro. E uma das coisas que a gente vai querer monitorar nesse carro, que vai ajudar mais ainda, é o que, se você puder falar um pouquinho da parte dos sensores que dá para instalar no amortecedor, né? O que acontece, eu diria assim, hoje no carro de circuito, tem várias questões que são, na minha opinião, muito importantes em termos de aquisição de dados, tá? Uma delas, sem dúvida, é se
ter um sensor individual por mecanismo de suspensão. A gente sabe hoje que um sensor linear ele é caro, mas existe a possibilidade hoje de adaptar sensores de alguns carros que ele tem é como se fosse um TPS com um braço, e a gente linka ele na suspensão e a gente consegue usar ele e calibrar ele na suspensão. Porque uma coisa muito importante, a Fueltech, ela vende ECU, né? O foco dela não é vender sensores. A gente vende esse tipo de sensores e, na verdade, não tem na verdade, o objetivo principal não é vender sensores. O sensor está ali e, infelizmente, são coisas importadas que custam caro. Se estivesse no Brasil e fosse mais barato, seria melhor. A gente conseguiria difundir um pouco mais. Mas esse é um dos sensores que eu vejo como uma importância muito grande. Outra questão bem interessante da gente, por exemplo, se eu for um carro escola como o de vocês, o que eu acho interessante ter? Primeiro, quando você falou lá de pressão de turbo, mesmo tendo o N75, eu colocaria um sensor PS10 na cabeça da válvula. Vai ter. Perfeito. Os 4 sensores de velocidade na roda, que vocês já falaram que vai ter. Outra questão muito importante, sensor nos 4 amortecedores e um sensor no sistema, no mecanismo de direção, para saber o quanto está esterçando e qual é, por exemplo, naquele momento onde aconteceu aquilo, quanto estava esterçada a direção, né, para saber, inclusive, como que o cara estava se comportando, tá? Como estava a pilotagem, digamos assim, né? Outra questão que eu acho que é interessante, pressão de frenagem, né? Tu vai conseguir ter um controle melhor, porque a gente sabe que o balanço do sistema de freio, ele também, que é o quanto de mergulho, né? Quanto o carro vai mergulhar na frenagem, isso também influencia, assim como a gente tem o anti-squat, né? Tem o anti-dip, né? Que é o anti-mergulho. Então, a gente tem que entender, e isso vai diretamente à suspensão. Então, às vezes, eu estou tendo um erro na frenagem porque a minha suspensão não está correspondendo no momento da frenagem. Então, isso gera dados, inclusive, para o próprio Ingo. Então, pressão de frenagem, contra a pressão de escape, vocês já falaram, porque envolve questão de segurança. Até tem número... A força G, Christian, A força G, isso já está incorporado na 550, e aí uma das coisas para que funcione muito bem, ela tem que estar devidamente colocado e calibrado. Né? O que é instalado corretamente? Primeiro, ela tem que estar num lugar rígido, porque se eu tenho vibração incidindo sobre a ECU, automaticamente está incidindo sobre o acelerômetro e sobre o giroscópio. E aí essa vibração vai ser medida. Eu não quero medir a vibração, eu quero medir a aceleração, eu quero medir o quanto de G lateral, frontal e assim por diante, ou a inclinação. Eu consigo, inclusive, com ela bem calibrada, numa frenagem lá um pouquinho antes da curva do S lá, vocês conseguem saber o quanto mergulhou a suspensão dianteira, porque vai alterar o ângulo do carro. Então, vocês vão cruzar a informação de quanto o carro inclinou, quanto ele comprimiu a dianteira e quanto ele estendeu a mola traseira. E aí começa... E esses dados... para quem não está acostumado, é uma sopa de letrinha, sendo bem sincero, né? Mas para quem já quer ir um pouquinho mais adiante, eu tenho certeza que vocês querem explorar isso cada vez mais, tendo o apoio de um cara como o Ingo, né? Que é uma referência no Brasil aí para suspensão, vai ser de extrema importância ele ter alguns dados como esses. E aí entra, vamos pensar, se tu quer saber se o carro está contornando mais rápido, tu vai ver se o G lateral dele está mais forte ou mais baixo. Só que para isso funcionar, vocês têm que ter o equipamento muito bem instalado. Ele tem que estar com os coxins e tem que estar com um suporte extremamente rígido. Ele não pode estar na coluna de direção pulando. Entendeu? Ele tem que estar assim com um suporte bem construído, bem travado no Santo Antônio. Então imagine que aquilo ali é uma estrutura quase que do roll cage, assim, para poder segurar a ECU. Porque a ECU tem um sensor e esse sensor é de extrema importância quando a gente for trabalhar. A só vai movimentar, né, Cristian? Exatamente. E se ela movimentar, ela está pegando uma aceleração que não é a real do corpo do carro, né? Uhum. É isso aí, Christian. Então, vamos ver o pessoal hoje, a gente tem aula aqui, né? Com a turma. Nós vamos passar esse vídeo que nós fizemos aqui hoje com você. E vamos tentar pegar com os alunos aqui as 10 perguntas para depois ver se você retorna aqui com a gente para poder... Claro, claro. Me coloco à disposição aí, a gente marca um horário aí, gravamos de novo aí, e aí pode me mandar as perguntas, eu posso tentar ilustrar com algum material de apoio, e aí a gente consegue um pouquinho de uma maneira mais pontual
na dúvida aí desse time aí que está trabalhando com vocês. O Fabiano já tinha comentado comigo, depois dessa nossa conversa, Christian, bater um papo com o Matheus, que é o que está fazendo a elétrica aqui para a gente, com relação a ver se você deu essa abertura agora, com relação aos amortecedores, ver se a gente vai ter tempo hábil para ver se consegue colocar isso aí para funcionar, porque é importante para a gente. Uma coisa importante saber, Thiago, se tu tem um número de canais disponíveis. Nós falamos de não esquecendo que uma das principais diferenças entre, falando da linha Power FT, né, 450, 500, 550 e 600, uma das principais diferenças está na quantidade de entradas e saídas, né? Está relacionada ao acelerômetro interno, né, e o giroscópio, mas uma das características aí da 550 em relação a 600, ela tem um menor número de entradas para sensores. Então, isso talvez te limite, tu tem que ver assim, tu vai ter que fazer um jogo de cintura, assim, tipo, o que é mais importante? O mundo ideal, às vezes, é diferente do mundo real, e isso é uma coisa importante de dividir com os alunos, porque eles vão ter essa dificuldade no projeto deles, e eu sempre falo assim, num projeto, a gente são 4 etapas muito importantes, tá? A primeira etapa mais importante é o planejamento, onde a gente vai determinar aí o que a gente quer fazer, né? Segundo, estabelecer um objetivo claro para o projeto. Né? O cara quer ter um carro de 600 cavalos, andar na rua, andar na pista, dar pau em todo mundo e fazer 20 km por litro. Não existe, né? Então, assim, estabelecer um objetivo claro que seja palpável e alcançável, né? E outra questão muito importante, qual é o orçamento que ele tem para poder... Porque não adianta ele criar um sonho que esse sonho é surreal, esse sonho está fora da capacidade de custeio dele, né? E aí, por último, e não menos importante, acho que o último item seria estabelecer um cronograma, que é o que vocês estão fazendo de maneira muito legal no treinamento de vocês, porque vocês estão mostrando o processo de construção do carro e estão estabelecendo um início, meio e fim do projeto de vocês, né? Até o carro ir para a pista. E isso tem que se passar não só em sala de aula, tem que se passar no projeto de construção do carro. Projetos bem planejados são construídos em tempo hábil, ou seja, tem um cronograma que pode ser cumprido. Então, assim, esses 4 aspectos são de extrema importância para a realização do projeto e dentro da parte de planejamento é saber se o equipamento vai atender o número de entradas e saídas para o escopo do projeto inicial. A gente tem falado muito nisso desde o começo, até da parte mecânica, tudo. Falamos muito em orçamento e projeto, né? E colocar o dinheiro, investir o dinheiro no lugar certo, né, Christian? Porque não tem coisa mais cara do que gastar 2 vezes na mesma coisa, né? E gastar errado, né? Então, assim, desde fazer um investimento num bom pistão, num bom jogo de bronzina, né? Mas eu vou comprar uma biela de 1000 cavalos, mas você vai usar 1000 cavalos, então vamos comprar uma coisa um pouco menor de biela e vamos investir numa bronzina ou num pistão melhor e assim por diante, né? É o que a gente tem mais passado para o pessoal aqui, porque se gasta muito dinheiro 2, 3, 4 vezes para tentar fazer alguma coisa que funcione, né? Eu acho que o equilíbrio, né, no projeto é uma coisa muito importante e é o equilíbrio em várias... eu vi tu falando ali que tu usava 2 pressões de turbo e eu fiquei me imaginando porque eu ando com o Gol e eu sempre achei que o recurso principal era usar o boost. Eu não uso boost, até porque eu ando no Tarumã e é um autódromo muito rápido e a velocidade média dele é muito rápida e qualquer coisa que tu fizer errado, tu tá a mais de 130 km por hora. E acima de 130 as coisas ficam um pouquinho mais complicadas, né? Parece baixa velocidade para quem fala de arrancada, assim, tudo, mas o contorno de curva, frenagem, então assim, a gente começa a entender um cenário um pouquinho diferente e por mais que eu tenha lá o botão lá do boost, dificilmente eu uso porque eu entendo que antes de usar um recurso fácil, eu tenho que usar o recurso mais difícil, que é aprender a guiar, né? Então eu praticamente assim não uso aquilo ali, porque eu percebo que tem tantas outras coisas que eu posso melhorar antes de usar o recurso mais fácil, né? Que inclusive eu vou dando longevidade ao brinquedo, entre aspas, né? E aí o que acontece é que a gente abriu agora, a gente deu 250 voltas com o carro, a gente abriu o motor estava impecável, como se recém tivesse montado. É lógico, mérito de quem desenvolveu o projeto, mérito do meu irmão que montou o carro lá, mas eu acho que a gente também tem que ter um pouquinho de consciência e bom senso, justamente para ter esse equilíbrio. O equilíbrio não está só na construção do projeto, mas também no uso do brinquedo. Né?
É isso aí. Não pode ser rápido em uma volta, né? Tem que durar, né? Verdade, verdade. É isso aí. É isso aí, Christian. E a gente vai tentar fazer essas perguntas para a turma hoje. Obrigado aí pela sua atenção. Muito obrigado mesmo, porque é uma honra para a gente aqui. O Fabiano sempre fala de você, dos cursos que ele fez com você. E a gente agradece aí a sua atenção, o seu tempo aí para poder esclarecer as dúvidas nossa, né? Do Fabiano como preparador, eu como piloto, e da turma aqui que a gente vai pedir para eles fazerem algumas perguntas para vocês hoje aí. Legal. Espero ter ajudado e parabéns para o pessoal que está participando da turma aí. Espero que vocês alcancem o objetivo de vocês e tenho certeza aí com esse time aí vocês vão ter aí uma boa porta de entrada. Eu sempre digo que existem duas formas de a gente adquirir o conhecimento, uma pelos dedos e outra pela cabeça. Pelos dedos é um pouquinho mais comprido, né? E aí dá mais trabalho. Eu aprendi muita coisa pelos dedos e digamos assim, foi muito trabalhoso. Então, vocês estão fazendo pelo jeito certo. Parabéns aí para a iniciativa e parabéns para a turma que está buscando esse conhecimento de uma maneira correta e inteligente. Obrigado, Christian. Obrigadão, viu? Nos falamos Tá bom. logo mais. Falou, um abraço. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Tchau.